Olá, meus amigos! Bem-vindos a mais um OdontoGoldcast, uma forma divertida de falar de odontologia, porque de sorriso a gente entende. Estou aqui hoje, estamos aqui mais uma vez com Carol Riso, minha digníssima esposa e nossa super dentista da estética da OdontoGold. Isso aí. E hoje nós vamos bater um papo bacana, super atual, a respeito da estética do sorriso. A gente separou hoje aqui para vocês, para debater, um artigo científico, é o artigo científico mais baixado da odontologia no mundo, escrito por um brasileiro baiano de Salvador, o Machado. André Wilson Machado. E um super artigo, estudei muito por ele, eu já li esse artigo várias vezes, eu nem sei quantas vezes que eu já li esse artigo, você também, né? Vale ressaltar que é um artigo de 2014, mas que a gente utiliza nos dias atuais, na nossa rotina de atendimento, nas transformações. A gente usa esse artigo como base, né, para as transformações estéticas. E é um artigo muito, muito interessante. Recomendo que todos os dentistas baixem e deem uma lidinha, porque vale muito a pena. Eu já indiquei esse artigo para vários colegas, vários. Eu concordo com você, eu acho que todo dentista deveria ler esse artigo porque o autor, ele condensou as 10 características que fazem um sorriso ser universalmente admirado. Tá dentro dos padrões estéticos. Isso, então ele pegou as 10 características que tem que estar presente ao mesmo tempo para que esse um sorriso perfeito, né? Um sorriso universalmente admirado. Isso aí. Beleza? E assim, em relação a esse artigo, nós escolhemos esse tema para abordar hoje porque são passos, critérios que a gente utiliza no nosso dia a dia e que nos norteiam para poder fazer as nossas transformações. Quando o paciente chega no nosso consultório, a gente não planeja fazer as alterações, as mudanças estéticas do nada, né, no escuro. Nós seguimos passo a passo, critérios, avaliamos e através desse artigo que a gente montou o nosso planejamento de transformações estéticas. Isso. A gente precisa muitas vezes nos comunicar com os nossos pacientes e fazê-los entender que enquadrar um sorriso em um padrão, nós precisamos seguir critérios. E já foi se estudado muito o que faz um sorriso ser considerado bonito. Muitas vezes eles mostravam fotos assim, ó, muitos estudos eram, qual que é mais bonito? Esse ou esse? Aí a pessoa voltava, esse, próxima foto. Qual é mais bonito? Esse ou esse? Sem a pessoa saber o que porquê, tinha né? sido alterado em cada sorriso. E muitas dessas alterações eram feitas no Photoshop. Sim. Então, modificava alguma característica do sorriso e mostrava para a pessoa. E ela só tinha que apontar, esse é mais bonito, esse é mais bonito. E isso foi se feito exaustivamente e para se identificar quais características agradavam mais. É claro que os estudos não foram feitos só dessa maneira, mas uma das formas que foram feitos os estudos foram essa aí. É um estudo que o André Wilson Machado relatou no artigo dele, que ele fala assim, o Alfred Arbus, ele fez uma pesquisa, né, para saber para onde que os olhos humanos olhavam em uma vista assim frontal, numa conversação. E ele concluiu que para onde que as pessoas mais olham quando estão conversando com outra pessoa? Para onde é? Você sabe? Para a boca e para os olhos. Para os olhos e para a boca. Por quê? Porque são as estruturas mais dinâmicas da face, né? Os olhos e a boca. Estão sempre em movimentos, né? Quando uma pessoa está conversando com outra, normalmente para onde se olha? Para os olhos e para a boca. E isso dá uma importância muito grande, né? Para a estética do sorriso, que as pessoas estão olhando. E outro motivo, né, a gente se pergunta às vezes, é comum você ver hoje aí a mídia, né, dando um enfoque a muitos artistas, pessoas famosas que têm feito tratamentos estéticos, né? Procedimentos estéticos no sorriso, né? Melhorias com vista na melhoria do sorriso, reabilitações estéticas do sorriso. E por que isso? A gente acabou de relatar um motivo. Poxa, a chegada da selfie. A gente agora tá fazendo foto bem de perto, sorrindo. A gente tem uma visão muito ampliada, né, do sorriso. Uma visão muito ampliada do sorriso. Isso trouxe um desejo por ter um sorriso perfeito, por ter dentes bonitos, um sorriso bonito de forma geral, não é verdade? Sim. Tem acontecido bastante isso aí. As pessoas têm ficado mais exigentes com o seu sorriso e por isso, baseado em tudo isso, a gente percebe também que o sorriso ele também influencia nas questões psicológicas do indivíduo. Tem estudos científicos também relacionando estética do sorriso e a psicológica da pessoa, né? Inclusive, o sorriso influencia na autoestima. Sim, sim. Não é? Na autoestima. Teve outro estudo também em relação a isso, que fala o seguinte, que o estudo concluiu que a estética da face não interfere na estética do sorriso, mas a estética do sorriso
interfere na estética da face. Então, modificações no sorriso embelezam a pessoa de uma forma geral, né? De uma forma mais pontual, beleza? Mas e aí? Quais são as áreas do sorriso? Quais são essas características que precisam estar presentes ao mesmo tempo para que o sorriso seja realmente universalmente admirado? E é disso que nós vamos falar, dessas características. Como a gente está tomando como base aqui um artigo científico, do artigo do André Wilson Machado, ele se chama Os 10 Mandamentos da Estética do Sorriso. Que ele é composto por 10 tópicos em que vai auxiliar de forma prática, de forma simples e de fácil aplicação também nos planejamentos. Além de ser útil também na comunicação profissional com profissional e profissional com paciente. Sim, facilita muito a gente ter essa Comunicação, né? essas imagens, essas ilustrações para poder... Exemplos. Exatamente. Para o paciente ter uma visualização melhor do que está fora do lugar, o que não está, o que é estético, o que não é. E quais são esses 10 tópicos, os 10 mandamentos? Vamos falar deles agora. Inicialmente, vamos mostrar aqui, puxa minha tela aí, por favor. Vamos mostrar a zona estética do sorriso. Que merece uma atenção especial, né? Isso, né? Então, antes a gente sorri e aparece uma quantidade determinada. Algumas pessoas mostram mais dentes, outras menos dentes. Mas nós sabemos que, como mostra nessa figura B aqui, nessa imagem B, os 6 dentes da frente, os 6 dentes anteriores são os mais importantes no sorriso. E os incisivos centrais são os principais dentes do sorriso. São os protagonistas. São os protagonistas, os 2 dentes da frente, os incisivos centrais. Os centroavantes. Ou seja, são os dentes que estão em mais destaque. Exatamente. Principalmente dos 6 dentes da zona estética, principalmente os 2 incisivos centrais. Não quer dizer que deixar 6 dentes bonitos é suficiente, mas esses são os dentes que mais são percebidos, certo? E dentre os 10 mandamentos da estética do sorriso, o número 1, o primeiro mandamento da estética do sorriso, chama-se arco do sorriso ou curva do sorriso. Que está relacionado com a posição vertical dos incisivos. A posição vertical dos incisivos. Esse é o primeiro mandamento. É um mandamento, né, dentre as pesquisas, foi considerado como a característica principal da estética do sorriso. E é o que eu mais gosto. Eu também gosto muito dessa característica aí, a curva do sorriso. Então, o que é a curva do sorriso? Se a gente fizer o desenho de um sorrisinho, a gente vai fazer um arco assim. Às vezes até a pessoa coloca dois pontos e um parênteses. Esse parênteses forma uma curva assim, que é a curva do lábio inferior. Como a gente consegue ver aqui, ó, o arco inferior faz uma curva. E a borda dos dentes tem que fazer uma curva acompanhando, né, suavemente a borda do lábio inferior. A borda do lábio inferior. Então tem algumas imagens aqui que mostram os tipos de sorriso. Quais são os tipos de arcos de sorriso? Tem esse arco convexo, que é o mais estético, que foi o votado como mais estético. Tem um sorriso reto, que é daquelas pessoas que têm desgastes no dente. Que as bordas estão no mesmo nível, né? As bordas estão no mesmo nível e o lábio faz a curva, essa curva convexa natural do lábio, mas o dente não acompanha. Tem uma falta de harmonia aí nessas curvaturas. E tem a curva do sorriso invertida, que dentre essas 3 é a menos estética. É aquela... As bordas não acompanham a curvatura. A curva e ao contrário. Invertida. É tipo aquela pessoa que chupou o dedo muito tempo, ou chupou chupeta. Os incisivos, eles sobem mais do que os outros dentes, do que os caninos, por exemplo. E mostra mais dentes inferiores também. Sim, é uma acaba característica mostrando. de pacientes com mais idade. Sim, por causa dos desgastes, né, e tal. Enfim, vamos mostrar uns tratamentos nossos aí, amor, que nós fizemos. Olha aqui. Aqui, então, foi tratamentos que nós fizemos para corrigir, 2 exemplos. Tratamentos que nós fizemos para corrigir a curva do sorriso. Teve esse primeiro caso aqui, onde era um sorriso mais reto. É um pouco invertido, né? Até um pouco invertido, se considerar esses caninos aqui. Muito que não desgaste nas bordas. Pois é, muito desgaste nas bordas. E nós identificamos, né, que uma das coisas que precisava melhorar era a curva do sorriso. E nós fizemos aqui os degraus incisais, que vamos falar logo na sequência. E conseguimos melhorar essa curvatura aqui. Outro caso foi esse paciente que... Em relação a esse primeiro caso também, é que a paciente já era tão acostumada com esses desgastes que ela não quis que aumentasse mais o posicionamento vertical dos dentes para poder melhorar ainda mais essa curva, né? Foi a opção dela, então? Foi a opção. Ela achou até que esses dentes estavam grandes, porque ela já estava acostumada com esses desgastes, né, excessivos. Muitos anos, assim, com os dentes
curtinhos. Então, assim, a gente poderia até aumentar um pouquinho mais os dentes para dar uma curva, né? Um sorriso com uma curva melhor, mais próxima do lábio, da simetria do lábio inferior, mas a paciente não quis. Dá pra ver que dava pra ter aumentado um pouquinho, mas por opção da paciente, a gente... Carol, você fez isso aqui em resina, não foi, amor? Foi resina. Essa paciente, ela passou... Teve outras características que nós mexemos aqui. Talvez essa foto apareça nos próximos mandamentos, mas o que a gente quer trazer aqui nesse momento é a curva do sorriso. Mas já melhorou bastante. Sim, melhorou o arco, melhorou um pouco o design gengival também e tal. Nesse caso, essa foto número 2 também. A foto número 2 aqui. Esse paciente tinha um sorriso, a curva do sorriso invertida, olha aqui, ó. Os incisivos centrais bem mais altos do que os caninos. Então o lábio faz uma curva, a curva convexa, como eu tô mostrando aqui na minha setinha. O lábio faz uma curva convexa e a borda dos dentes faz uma curva côncava. São opostos. E nós tratamos ele aqui embaixo. Nós tratamos ele e melhoramos a curvatura do sorriso. Ficou uma curva mais harmônica, mais próxima do lábio. E o que faz a gente conseguir dar essas curvaturas são as diferenças de tamanhos das bordas dos dentes. Que é um detalhe muito importante. É exatamente de degrau isso. incisal, né? O degrau incisal. Essa diferença de altura de um dente para o outro. Às vezes é comum a gente devolver essa naturalidade para alguns pacientes e eles, por não conhecerem essa característica, falam assim, não, doutor, esse aqui tá maior, esse tá pequeno. A gente fala, não, mas é assim mesmo, os incisivos centrais são um pouquinho maior, são um pouco maiores do que os incisivos laterais. Então, mas às vezes o paciente não conhece essa característica e prefere que a gente coloque tudo do mesmo tamanho. Aí fica um sorriso reto. Acontece muito com o público masculino, né? Masculino. Muito para todos os dentes estarem no mesmo comprimento, na mesma altura. E a gente percebe que tem que ter essa diferença de degrau, né? De comprimentozinho. Em mulheres, essa diferença de degrau tem que ser basicamente entre 1 milímetro a 1,5. Todos mostram que fica mais estético, mais né? estético, mais agradável. Em homens, de altura, já um pouco menos, né? Essa diferença de degrau. Lembrando que isso não é uma obrigatoriedade. Isso são referências para seguirmos. Cada caso a gente avalia individualmente, levando em consideração também o desejo do paciente, né? O desejo do paciente. Fazer uma referência. Muitas pessoas têm um sorriso bonito e às vezes falta uma ou outra das 10 características que vamos falar aqui e o sorriso continua sendo bonito. Então não precisa ter essa... Ao pé da letra, né? A gente, sempre que a gente pode, a gente faz isso aqui porque são as referências que nós temos para reabilitar o estética do sorriso, né? E para exemplificar, olha só, aqui eu trouxe a foto da Xuxa, porque ela tem um degrau incisal, essa característica bem que nós estamos evidente. Então, só para ficar claro do que nós estamos falando, é disso aqui, ó. A diferença de altura entre os incisivos centrais e laterais. Na Xuxa deve ter mais de... Aí tem mais de 1,5. milímetros. Tem 2 mínimo aí. Eu acho que ela até já mudou esse dente. Eu não sei. Eu acho, essa diferença. E aí trouxemos aqui também mais um outro caso em que a gente acertou a curva do sorriso e também evidencia aqui o degrau incisal. Ó. Esse foi um paciente que nós preparamos ortodonticamente primeiro, para depois fazer um tratamento com lente de contato em porcelana. E olha essa característica aqui, ó, o degrau incisal. É mais discreto, mas está presente. É um homem e nós demos o degrau aqui e ficou legal. Uma característica unissex, na verdade, né? Esse degrau pode ser menor em homens, normalmente é maior em mulheres, mas a gente sempre tenta... E esse degrau também, ele tá relacionado à jovialidade, né? Sim. A jovialidade. Vamos para o segundo mandamento. Então, primeiro, arco do sorriso ou curva do sorriso. O segundo mandamento é a simetria e proporção entre os incisivos. Simetria e proporção. Ou seja, deve haver uma simetria. Os dentes anteriores devem alcançar uma simetria entre largura e altura, né? Entre largura e altura, exatamente. Essa característica, ela fala da proporção entre a largura versus a altura, em que a largura deve ter a largura ela varia de 75% a 85%, ou seja, normalmente os dentes são retangulares, eles são mais compridos do que largos, eles são mais... Assim, ó, quando essa medida, quando essa medida de altura e largura fica num valor menor que 75%, os dentes eles têm características mais longas. Mais alongadas. Né? Mais evidente, mais preferível pelo sexo feminino. Quando esses valores eles estão acima de 85%, evidenciam dentes
mais largos, Mais quadrados. mais quadrados. E está presente mais no sexo masculino. Mais comumente nos homens. Isso. Aqui embaixo exemplifica, ó, são imagens até do artigo do Luiz Machado, que mostram dentes com a proporção mais média, aqui uma proporção mais alongada e aqui uma proporção mais quadradinha, não é isso? E assim, no artigo também fala que valores, proporções entre 75% a 85% são as mais estéticas. Certo. Vamos exemplificar com o caso nosso? Olha só, quando chega um paciente no consultório, eu bato o olho num dente desse, uma mulher, é um sorriso de uma mulher, com o incisivo mais quadrado. Eu já vejo logo, né, eu já imagino logo que tem um pouco de esmalte aqui embaixo dessa gengiva. E a gente já vai logo sondando, né, pra ver se tem esmalte lá embaixo, pra ver se dá pra fazer uma gengivoplastia. Por quê? Porque normalmente dente de mulher não é quadrado. Sim. Dente de mulher normalmente é um dente retangular, é um dente mais longo do que largo. E nessa paciente aqui a gente fez uma gengivoplastia para devolver uma proporção mais feminina para o caso dela. Então nós tiramos um pouquinho de gengiva, ela já expunha muito, ela tinha uma exposição grande de gengiva. Então a gente removeu um pouquinho de gengiva e fez tratamento também, né, com lentes de contato. Ela recebeu 4 lentes de contato e um clareamento e a gengivoplastia para poder melhorarmos a proporção entre largura e altura desses incisivos. E aí, gostou desse caso aí? Muito bom. Esse é um caso que eu gosto muito, sabia? Caso em conjunto, né? Você fez o clareamento. Foram poucas intervenções. Nós fizemos gengivoplastia, clareamento e 4 lentes de contato. Foram os únicos procedimentos que fizemos nesse sorriso aqui. E foi em conjunto, né? Você fez o clareamento. Então, o segundo mandamento da estética do sorriso é a proporção entre largura e altura. Vamos pro terceiro mandamento? Sim. Vamos lá. O terceiro mandamento é a proporção entre os incisivos, entre os dentes anteros superiores. Na verdade, entre os incisivos e o canino. Essa característica, ela é bastante utilizada na odontologia. E ela é baseada na proporção áurea, ou ouro. É a divina proporção. Ela foi proposta por Levan em 1987. Como é que era essa proporção? Para odontologia, essa proporção, a proporção áurea ela é bem antiga. A divina proporção ela é bem antiga. Desde os tempos mais remotos aí, o pessoal já, os filósofos e tal, que estudam o belo, já identificaram essa proporção na natureza e tal. E aí Levan trouxe para a odontologia, não foi? Isso. Que numa vista frontal existe uma proporção de largura entre os dentes. Na perspectiva, né? Perspectiva. Os dentes, o incisivo central, como ele está de frente, a gente vê ele mais largo, o incisivo lateral menor, mais estreito. Mais estreito, o canino mais estreito ainda, e assim vai se desaparecendo. Também é uma referência, não é uma medida que temos que seguir sempre à risca, mas é uma referência para que possamos devolver a proporção entre os dentes. E se usa a proporção áurea aqui, ó, como ele exemplifica aqui. Se esse dente tiver 1,6 de largura, 1,6, pela proporção, o próximo tem que ter 1 e o próximo 0,6. E assim vai seguindo-se essa proporção. 1 por 1,6. 1,6 por 1. E assim, segundo o artigo, tem se preferido laterais, os incisivos laterais mais largos do que estreitos, né? Se tiver que sair da proporção, um pouquinho mais largo, né? Um pouquinho mais largo. Legal. Vamos mostrar um caso que a gente tratou seguindo essas proporções aí? Sim. Aqui, ó, o caso da nossa querida amiga Nívia, onde ela tinha os incisivos, a proporção dos dentes dela eram bem fora do padrão, então não tinha muito uma proporção entre largura entre os dentes. O canino, ó, que era para ser mais estreitinho na perspectiva do que o lateral mais que o central. A gente vê que tá meio fora do padrão aí. E a gente tratou ela levando em consideração a proporção dentária. E esse sorriso de Nívia também, a gente melhorou a curva do sorriso, né? Ela teve uma melhora. Sorriso invertido, os incisivos bem desgastados, menores, e conseguimos devolver essa característica, um sorriso mais estético, uma curva de sorriso mais estética. Isso aí. Vamos para o próximo? Porque a gente sempre avalia todas as características que a gente consegue alterar para a gente enquadrar dentro desses 10 mandamentos, para que o sorriso fique o mais estético possível dentro do que o paciente quer que nós executemos, dentro de um planejamento, né? Dentro de do que o paciente quer intervir, e né? pode fazer. Isso. Né? Então a gente procura melhorar dentro desses limites aí. Então esse foi o terceiro mandamento da estética do sorriso, que é a proporção entre os dentes anteriores e superiores. Vamos para o quarto mandamento do sorriso, Moreira? Esse quarto é um mandamento
uma característica um pouco polêmica na odontologia. Sim, porque tem gente que gosta de Que ter é a isso. presença de espaços, os famosos diastemas. Diastemas, o espaço entre dois incisivos. E aí, diastemas na zona estética? Antiestético ou não, né? Algumas pessoas têm e gostam do seu diastema. Tá tranquilo, né? Mas os estudos mostraram que Diastemas, espaços até 2 milímetros sim, passam despercebidos. até 2 milímetros passam despercebidos. Mas, quanto mais próximo da linha média, mais perceptível é. Sim, vamos lá, bora explicar isso aí. O que os estudos mostraram? Os estudos científicos mostraram que espaços de até 2 milímetros passam despercebidos. E quanto mais no centro da face é esse espaço, Mais antiestético. mais percebido é. As pessoas percebem com certa facilidade espaços. Então, se o espaço entre o incisivo lateral e o canino, ele é menos percebido do que se for entre os dois incisivos centrais. Se o espaço for entre o canino e o premolar, ele é menos percebido ainda. E assim vai. Ou seja, quanto mais para Mais trás, distante do centro. for esse espaço, Distante da linha média, né? A linha que divide o corpo ao meio, nós a chamamos de linha média. Então, quanto mais próximo da linha média é o espaço ou o defeito, qualquer que seja ele, mais percebido mais perceptível e mais é. antiestético. Exatamente. Então, vamos lá. Então, quando passa-se de 2 milímetros esse espaço, mais eles são percebidos, não é isso? Vamos mostrar uns casos que a gente fechou de diastema? Olha aqui, ó. Casos nossos. Um diasteminha aqui num sorriso masculino, né? Aparentemente. Nós fechamos aqui embaixo. Na foto de baixo mostra fechado. E aqui um sorriso feminino. A gente tinha um diastema. Nós o fechamos. Esses dois diastemas foram fechados com resina. Poderia ter sido fechado com aparelho ortodôntico? Provavelmente sim. Esse sorriso aqui, eu lembro dele. Eu queria ter fechado esse diastema com um aparelho ortodôntico, lembra? Mas a paciente não A paciente quis. não quis. Aí a gente optou por fechar com resina. E é o que você falou anteriormente, a gente tem que levar em consideração o que o paciente quer fazer naquele momento. Porque às vezes seria, né, mais interessante fechar com aparelho, mas o paciente não quer aparelho, que é uma coisa mais rápida, uma coisa Mais ágil, né? mais ágil. Eu indiquei aparelho ortodôntico para fechar esse diastema porque ela precisava do aparelho. O dente dela precisava, inclusive, andar para trás um pouco. Ajustar outros pontos, né? Ia cair Não só certinho no lugar. Ia fechar o diastema e ia encaixar melhor a mordida dela. Mas ela não quis, fechamos com resina mesmo. Foi você que fez, né? Os dois casos. Vamos mais exemplos de espaços. Outro diastema pequeno aqui, que foi fechado com resina também. E aqui um caso que nós já mostramos, inclusive. múltiplos diastemas, Múltiplos né? espaços. Você sabe por que esse caso tem espaço? Você sabe? Você percebeu? Esse paciente faltam 2 dentes aqui, ó. Faltam 2 incisivos laterais, aqui são os caninos. Então, o desafio aqui foi transformar esses caninos em incisivos laterais, olha. E o premolar, que já tem um formato parecido com o canino, ficou no lugar do canino. Então, Ótimo esse resultado. aí, ó, tivemos que distribuir os espaços. Tá vendo aqui a mola? Tem a mola. Tivemos que subir a margem gengival aqui com essa dobra no fio para poder nivelar com a margem gengival aqui do canino, que tem uma margem gengival alta. Mas o incisivo lateral não podia ter essa margem gengival alta. Então a gente fez essa jogada aí, distribuição de espaço, posicionamento dos dentes. Ficou lindo. Pra que Esse quando caso a gente ficou reabilitasse, batesse no padrão estético aí, mais adequado. Legal esse caso, eu gosto muito dele. Presença de espaços é o quarto mandamento, seria a quarta característica que mais importa na estética do sorriso. Vamos para a próxima? Sim. E o quinto mandamento do sorriso é o design gengival. O que é isso, Mo? Explica aí. Deixa eu explicar então. Vamos explicar. relacionado com a estética da gengiva. Com o posicionamento. A arquitetura gengival. A gente chama esse ponto mais alto da gengiva de zênite. Deram um nome para esse ponto mais alto. Então, os zênites, eles precisam ter alturas iguais dos dois lados e com diferentes alturas às vezes. Tipo, o zênite do canino, do incisivo central deve coincidir com o zênite do canino. Ou seja, a altura da margem gengival, de preferência, que seja igual. Incisivo central com canino e o lateral podendo ser um pouquinho mais baixo ou da mesma altura os três. Então, esse é o design gengival. Onde, o que seria antiestético aqui no caso? Se esses incisivos centrais aqui fossem mais baixos do que os laterais. Ia ser uma coisa que ia ser percebida como antiestética. Às vezes a pessoa nem sabe mostrar, é porque o zênite do central tá menor e eu não gosto do meu sorriso. Ou seja, a margem gengival dos incisivos centrais estão baixas demais. E é isso que eu não gosto do meu sorriso. Às vezes o paciente não sabe, mas ele
percebe que não tá tão bonito assim, mas ele não sabe o que é. Identificar exatamente o que é, Não né? sabe identificar o que é. E nós temos alguns exemplos também aqui de design gengivais E que é foram muito melhorados por comum, nós. tem chego bastante pra gente nessas Ah, correções, assim. É muito comum. E que para poder finalizar o caso, para poder deixar certinho, precisa fazer essa intervenção. Correções no design gengival a gente faz isso o tempo todo. Se tratando de estética, né? É muito comum. É um dos mandamentos que eu mais gosto. Arquitetura gengival. Sim. Trouxemos aqui, ó, 3 exemplos. 3 casos aqui. Olha como esse incisivo lateral estava bem baixo. A gente precisou subir ele um pouquinho. A gente aproveitou para diminuir um pouco da exposição de gengiva no sorriso. E fomos colocando todo mundo aí no padrão. Olha aqui embaixo como é que ficou depois. Que a gente deu uma melhoradinha nessa E esse arquitetura gengival. primeiro caso aí também foi um caso de pequenas intervenções. Foi feito clareamento, Sim. fez essas correções gengivais, Foram pequenas né? intervenções. Que teve um resultado muito bom. Olha só, já que você tocou nesse assunto, o que a gente fez nesse sorriso aqui? A gente melhorou o design gengival, diminuiu a exposição gengival, melhorando o design gengival. A gente... Faltava gengiva aqui atrás, ó. Percebe que não dá pra ver gengiva aqui atrás. A gente puxou um pouco a gengiva, colocou pra aparecer. E também tinha ausência de dentes aqui, ó. Espaços, né? Que apesar... Tem um pouquinho de espaço no centro, mas tinha espaços aqui, ó. Que a gente acabou de falar no mandamento anterior. Então a gente colocou dentes aqui pra preencher esse espaço. Fechamos o diastema e foi se aplicado resina, né? Foi com resina que você fez isso aqui, não foi? Mas não. Não, isso aqui tudo, isso aqui é resina. Não, foram... Eu só fechei 2 espacinhos nos Foi? laterais de resina. Caramba, O restante eu nem foi só lembrava. clareamento. Você só colocou resina aqui no meio? Não, no meio foi fechado com um aparelho mesmo. Você botou resina onde aqui? Nos laterais. Nos incisivos laterais? Só esses Um 2 espacinho. dentes aqui tem resina? Só. Nem dá pra imaginar, Não, né? mas eu acho que você colocou na borda dos incisivos centrais, amor. Não. Olha aqui como tá um pouco desgastado e aqui tá reto agora, ó. Não coloquei. Foi mesmo? Caramba. Eu fiz aqui o quê? Eu fiz a gengivoplastia, né? Eu melhorei o design gengival. Eu coloquei os dentes aqui atrás, puxei a gengiva, fiz uma cirurgia plástica gengival nela, completa no sorriso. Coloquei gengiva aqui atrás, tirei um pouco aqui na frente e implantei esses 2 dentes. O resto foi você. Você clareou e fez as resinas nela que ela precisava, Nos né? laterais. Caramba, parabéns, ficou muito bom, viu? Essa paciente ficou feliz da vida. Ela... Nós também, né? E a gente também, porque ficou um resultado... É um tratamento que eu gosto muito também. Esse aqui foi show, porque foi um tratamento que nós tratamos, foi um tratamento que fizemos em conjunto, né? A gente planejou o tratamento todo inicialmente, a gente entregou ele. Executou tudo certinho, como planejado. Foi puf, 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 puf. Cada execução foi o perfeito. E a segunda foto, que tá presente de novo. A segunda foto que já é uma foto que nós já mostramos em outra característica aí, né, anterior. A gente também mexeu na arquitetura gengival aqui, olha, o design gengival. Percebe que tá o canino aqui tá mais alto que o central, esse central tá mais baixo que esse central. Então a gente deu uma levantada aqui em todo mundo, melhorando. A exposição também A gengival. gente matou vários problemas com um procedimento só. A gente diminuiu a exposição gengival, aumentou a proporção altura-largura e a gente melhorou o design gengival. Essa paciente Apenas fez com clareamento também. Fez clareamento e 4 lentes de contato. E a gente conseguiu um excelente resultado aqui com pouquíssimas intervenções. Sim. Baseado nos 10 mandamentos da estética do sorriso. Mais um caso aqui repetido, ó, que já passou em outro mandamento aí pra trás. Aqui a gente também trabalhou no design gengival desse caso, ó. Ajustou vendo? tudo, as alturas. Melhoramos o design gengival aqui. Então esse foi o 5º mandamento. O design gengival, um mandamento que eu gosto muito. Vamos para o próximo 6º mandamento da estética do sorriso. Exposição gengival. Exposição gengival. Isso está relacionado com a quantidade de gengiva que aparece no sorriso. Esse já é uma característica já bem falada na odontologia já há muito tempo, né? Tem aquela definição de sorriso alto, médio e baixo, que todo mundo aprende na faculdade. E onde é se considerado mais estético sorriso médio. O sorriso alto até 3 milímetros, né? Até 3 milímetros. Segundo o artigo, Até né? 3 milímetros. Esse sorriso alto. Expõe todo o dente e um pouquinho de gengiva. E até 3 milímetros de gengiva. Expõe toda a coroa do dente, todo o dente e até 3 milímetros. O médio também é um sorriso bem bonito, tá? Onde mostra também. 90% Inclusive, do o dente. meu é o médio. Sorri aí. Agora tá o médio, antes era baixo, né? A gente tá mexendo. Quando expõe todo o dente e um pouquinho só de gengiva, que são as papilas, né, interdentais. Expõe 90% do dente e um pouco de gengiva. E o sorriso baixo é aquele que a pessoa sorri e não aparece nada de gengiva. E expõe até metade do dente. Não expõe nada de gengiva, é um sorriso baixo, como mostra aqui nessa foto. Vamos mostrar um caso aqui que a gente tratou de sorriso, de exposição de sorriso gengival. Aí, ó.
Olha que caso bacana. O caso da Esse aqui é querida. um super caso, nossa querida paciente Bruna. Ficou muito legal esse caso. Um caso que eu gosto muito também. Ela tinha uma grande exposição de gengiva no sorriso. A gente tratou ela. Tinha outras características dos 10 mandamentos aqui que estavam sendo infringidas, né? Tipo, que o dente dela tava a proporção, altura e largura, que é o segundo mandamento, né? Um dente mais quadrado para uma mulher. Eu bato o olho num dente desse aqui, eu já falo, ó, esse dente aqui não, eu tenho certeza que ele não é assim. Quase certeza que ele não é assim. Seu dente deve ser maior. Deve ter esmalte escondido embaixo da gengiva. Então, quando a gente faz a gengivoplastia, a gente mostra que o tamanho do dente da paciente, normalmente, na verdade, é esse aqui e não esse aqui. O dente era pequeno, o dente estava escondido por gengiva. Isso aí é um caso de erupção passiva alterada. Quando o dente erupciona, ele leva a gengiva junto. Então, esses casos são tratados com gengivoplastia. E é bem comum o paciente chegar Muito comum. nessa condição do dente, de relatar que o dente, que tá achando o dente pequeno, e quando a gente faz a avaliação, a gente vê que, sim, o dente tá pequeno, mas porque cresceu a gengiva, né? A gengiva cobriu o esmalte. O esmalte. Então, quando faz essa remoção, ó lá o dente. E a gente tem que libertar esse esmalte, né? Que o esmalte era para estar exposto. Quem era para estar embaixo da gengiva era a raiz, não é isso? E acontece também do dente ficar até mais claro. Acontece demais. Clarear o dente, só em remover esse excesso de gengiva. Aparenta que o dente é mais branco. Faz uma radiografia para ter certeza que o dente está lá? Uma sondagem. Uma sondagem. Bota um negocinho no dente. A gengiva, ela não é grudada no dente, tem um espaço, entendeu? A gente consegue com a sonda milimetrada entrar embaixo do dente e sentir onde é o esmalte e onde é a raiz. Mas preferivelmente, o exame mais preciso para isso é a tomografia. Se a gente fizer uma tomografia, a gente consegue fazer com muito mais precisão, porque a sonda pode dar um pouquinho de margem de erro. Aqui um caso, olha, bacana. De exposição de gengiva, foi um caso de erupção passiva alterada. A gente olha para esse dente, ele é um dente quadrado e aparece mais de 13 milímetros de gengiva, né? Aparece muita gengiva numa mulher. Isso não é muito comum. Dente de mulher é um dente mais retangular, ele é mais comprido do que largo. Então isso aqui tem uma grande suspeita de erupção passiva alterada. Então foi um caso que a gente trabalhou fazendo gengivoplastia e melhorou a exposição do sorriso dela, melhorou a proporção, largura e altura. Ficou um dente mais retangular. Essa foto aqui é uma foto do pós-operatório imediato. A gente acabou de fazer a gengivoplastia e bateu a foto. Dando um zoom nesse caso aí, fica assim. Então a gente conseguiu ganhar um pouquinho de altura e aqui foi o pós-operatório imediato. A gente acabou de tratar, ainda tá esperando uma semana bater essa foto. Ela saiu de um sorriso alto, mais do que alto, que deve ter com certeza mais do que 3 milímetros, né? De exposição gengival para um sorriso médio. Sorriso médio. Então melhorou. Eu acho que ela continuou no alto ainda, não? Tá expondo menos ainda, mas expõe. Não, nesse caso aqui tá um sorriso alto, né? Expõe todo o dente e até 3 de gengiva nessa foto aqui. E o próximo mandamento do sorriso... Corredor bucal. 7º mandamento do sorriso, corredor bucal. O que é esse corredor? O corredor bucal é a distância entre a parte da frente dos dentes e a bochecha. Dos dentes posteriores, né? Os dentes lá de trás. É essa distância aqui, ó. Dente para a bochecha. Para comissura, não é? Para comissura labial. Então é esse espacinho que tá mostrando de amarelo aqui nessa ilustração, tá? Esse é o corredor bucal. Ele pode ser de 3 formas. Ele pode ser um corredor bucal estreito, médio ou amplo. Um corredor bucal amplo, médio ou estreito. Quanto mais o dente encosta na bochecha, mais estreito é o corredor. Quanto mais distante o dente tá da bochecha, mais amplo é esse corredor, que é esse espaço aqui que fica mais escuro, ó. Ao sorrir, né? Ao sorrir, a sombra, a luz não entra muito aqui, então a gente vê um espaço mais escuro aqui, olha. Tá bom? E corredores intermediários são considerados mais estéticos. Os que foram considerados mais estéticos são os intermediários, os médios. Vamos a um caso que a gente tratou, expandindo esse corredor. Era um corredor amplo aqui, ó. Perceba, um corredor amplo que nós tínhamos aqui. Um espaço bem arcada grande, estreita, né? Assim, no meio. E aí nós demos volume nesses dentes. E a gente deixou um corredor mais intermediário. Então, é assim que a gente toma uma decisão. Analisa quais características podem ser melhoradas esteticamente e a gente aplica pontualmente. Isso aí. Corredor bucal. Vamos para o próximo mandamento do sorriso. 8º mandamento. Linha média e angulação dental. 8º mandamento, linha média e angulação dental. A linha média a gente já falou, a linha média é aquela linha que divide o corpo ao meio, né? O corpo humano a gente chama de linha média, essa linha que passa aqui, um olho para um lado, um olho para o outro, nariz, passa no meio. Que na verdade a gente tem 2 linhas médias.
a linha média facial, que é essa que você explicou, né? E a linha média dentária. Isso, né? a gente avalia 2 vezes. E tem a linha média dentária. Do mesmo jeito que joga quando a gente corta o corpo ao meio. Vai um olho para um lado, um olho para o outro. Um braço para um lado, um braço para o outro. Uma perna para um lado, uma perna para o outro. Um peito para um lado, um peito para o outro. Os dentes têm metade de um lado e a outra metade igualzinha do outro, né? Então, entre os 2 incisivos centrais é a nossa linha média dentária. E essa linha média, em alguns casos, ela fica torta. A arcada fica torta, a arcada fica inclinada para um lado e o meio, a linha média dentária, Fica desviada, né? desviada. Não coincide com a linha média Facial. facial. Então, se você olhar no espelho agora aí, você vai traçar uma linha imaginária no meio da sua face, você vai conseguir identificar se a sua linha média Tá coincidindo está coincidindo com a linha média da face ou está desviada. ou não. Eu vou passar de slide aqui, depois eu vou ter que voltar a falar da angulação, mas só para exemplificar. Olhei para isso nos filmes, é muito desviada E nem a por linha média isso do deixa Tom Cruise. de... Você vai falar o que? O cara é bonito. Vai falar. Nem foi modelo de identificação de beleza, né? O cara é bonito, pô. Tem a linha média desviada, mas... E olha o quanto é desviada. Tenho certeza que ninguém percebeu isso. É muito desviado. E o cara ainda assim é ator de Hollywood, Oscar e muito sucesso aí na vida e na carreira. E assim, em relação à linha média, segundo o artigo, desvios de até 3 a 4 milímetros não são perceptíveis. Isso, por isso que ninguém percebe. O Tom Cruise tem uma linha média super desviada. E às vezes nem passa despercebido. Quantas vezes a gente já viu ele na televisão, sorrir e tal. Quando eu vi a foto dele, cara, não, esse cara não tem essa linha média desviada assim não. E eu fui assistir um filme dele, eu fiquei de olho e realmente dá pra ver que é. Só que desvios de até 4 milímetros passam despercebidos. Já a angulação dental já é mais perceptível. A angulação é mais perceptível. Se um dente estiver mais giradinho para um lado, mais inclinado para o inclinado. outro, já é perceptível. Então pronto, então temos aqui, ó a angulação dental, que é um plano oclusal angulado, tá torta a arcada. Como é que a gente vê que essa arcada tá torta? A gente traça uma linha da distância interpupilar entre Isso, os perfeito, olhos aqui tá mostrando isso, ó. e traça uma linha entre as bordas dos dentes. Isso, então a cabeça da pessoa, a fotografia baseada nas pupilas, nos olhos, que tem que estar plano, e esse plano dentário também tem que seguir Coincide essa linha. paralelo ao plano bipupilar. Tá? Então vamos mostrar uns casos que nós tratamos aqui. Ó, um caso de linha média aqui, ó, a Bruna, que já apareceu em outro mandamento, aparecendo de novo. Então ela tinha a linha média um pouco desviada para o lado direito, esse é o lado direito dela, e ela tá usando aparelho ortodôntico que nós conseguimos consertar aqui, puxando e alinhando a linha média dela no centro da face. Esse outro caso aqui é um caso de angulação, ele tinha um plano oclusal inclinado aqui, né? A angulação estava ruim aqui. Então, como nós fizemos uma reabilitação estética com lentes de contato, teve um implante aqui, não sei se teve um implante também aqui, mas deve ter tido, se estiver faltando dente. Então, nós regularizamos esse plano oclusal desse nosso paciente aqui. Ficou muito bom. Ficou muito bom. E esse foi o 8º mandamento da estética do sorriso. Linha média e angulação dental. E nesse momento estamos chegando no finalzinho dos O mandamentos. nono, né? Agora é o 9º. Estamos chegando no finalzinho. Vamos para o 9º, 9º mandamento da estética do sorriso. que é o detalhamento e anatomia dental. Esse também é legal. São basicamente os procedimentos relacionados a finalizações, que envolve clareamento dental. A gente utiliza bastante nessas transformações estéticas. Nos embelezamentos do sorriso. No embelezamento do sorriso. Ajuste dos pontos de contato e anatomização das bordas incisais. O que é isso? Às vezes corrigir uma bordinha que está quebrada. Desgaste. Um desgaste, um espaço. A cor de um dente. A cor, às vezes o formato de um dente conoide, quem Ou tem a cor de vários sabe. dentes, né? Ou cor. Então, é a fase de finalização. É super importante. Tente mostrar uns casos aqui que facilitam o entendimento. Casos que nós tratamos. Então, um caso de detalhamento aqui legal, ó. Tinha algumas pequenas alterações de cor, o formato não estava tão legal, a gente melhorou um pouquinho o formato do dente. Essa paciente, foram feitas essas trocas, né, de resinas escurecidas. E olha que interessante, ela não fez clareamento. Basicamente trocou as 4 restaurações dos quatro dentes da zona estética. Olha como melhorou. Os 4 incisivos, os 2 centrais e os 2 laterais. Com pequenas intervenções de exatamente. finalização. Pouquíssimas intervenções e um resultado top, né? Bom, o segundo Por quê? caso Mas também. por quê? Por quê? Vamos identificar aqui, olha. Ela tinha as outras características até bem arrumadas, né? Sim. Ela já tinha uma boa proporção de dente,
Se bem que ela tem um sorriso médio de um lado e baixo do outro, Tem né? um pouquinho, né, de Não sei se aqui tava anestesiado e não simetria. subiu Não, dá um legal. pouquinho de assimetria. Mas assim, basicamente, a paciente só quis mexer nisso. Mas ela não tinha muitas Né? outras características fora dos 10 mandamentos da estética do sorriso, não. Ela estava bem enquadrada aqui, o que ela precisava de detalhamento mesmo. Então é isso. Às vezes a gente mexe em uma coisa, mas se o paciente precisar de várias outras coisas, às vezes não atinge uma estética legal. Mas se ele só precisa de uma ou duas coisas, a gente intervém pontualmente e assertivamente no que ele precisa, Um impacto muito positivo. aí o impacto é grande. Porque o que estava fora de lugar aqui era o detalhamento. Um outro caso aqui, ó. Muito legal também esse paciente. Foi um caso que eu fiz em conjunto, nós fizemos em conjunto. Foi uma porcelana, aí clareamento tem uma Ele porcelana fez nesse dente escurecido. clareamento e fez uma lente de Faceta. contato nesse dente que estava Esse escurecido. incisivo central aí. Era um dente que tinha tratado o canal, em outro momento, escureceu, vi escurecendo. E aí optou por isso. E também ficou muito legal. Tem mais um. Fala. E a gente sabe também da dificuldade de intervir Em um no incisivo dente, central isolado. principalmente no incisivo central, que é o dente de dominância. É uma das coisas mais difíceis da odontologia, é fazer um incisivo central isolado. Porque existe uma exigência muito alta que eles têm que ficar Espelhados, né? espelhados, iguais. E existe a dificuldade de se fazer isso. De cor, de formato. De formato. E temos mais um exemplo aqui, olha, de detalhamento. Então a paciente, ela tinha as outras características bacanas aí, né, aceitáveis. O que a gente fez? É um sorriso caso? baixo. Esse caso foi Clareamento. feito por mim. Eu fiz o clareamento. E 4 resinas, né? 4 resinas. Os 4 Ela incisivos. tinha já facetas, resinas O escurecidas. clareamento pegou bem nela, não foi? Foi. E só quis melhorar essas resinas escurecidas. Era o desejo dela, né? Mexer o mínimo possível para enquadrar o sorriso dela num E padrão o que legal. incomodava era apenas a cor, que estava um pouquinho escuro realmente. A gente conversou bastante com essa paciente aqui, né? Em especial. Propôs até outras coisas. E Nós ela propusemos não... outras coisas e ela, até a gente entender de fato que o que ela queria era isso aí. E ficou muito legal. E ela tá muito feliz. Essa transformação estética é uma das transformações mais referências para os pacientes. O pessoal pede muito igual dela. O pessoal chega muito com essa foto que tá no Nosso Instagram. Eu quero que meu dente fique assim. Engraçado, mas a gente já chega com a foto. Eu quero É que antes hoje em dia, né, com o Instagram aí, ninguém vai em um profissional agora sem dar uma passadinha no Instagram dele, né, cara? Dá uma conferida no E feed dele, dá né? uma conferida no feed. O pessoal dá uma conferida no nosso feed e sempre chega com essa foto na mão. Então tá, vamos lá para o último mandamento da estética do sorriso, que é o volume labial. Se o sorriso fosse um quadro, o lábio seria a moldura. Então, o lábio é o que moldura E o assim, sorriso. o padrão de beleza atual, ele estimula para esse lado, assim, de lábios volumosos, preenchidos. Esses procedimentos também cresceram bastante. Então, a gente tem aí o volume labial como último mandamento. E expondo também um pouquinho da borda dos incisivos. Vamos passar aqui um exemplo? Um lábio volumoso famoso aí, ó. Todas as mulheres querem ter. Fala dessa agora. Mais ou menos, Muito mais o linda. seu. Foi você que fez esse preenchimento aqui? Esse não. Mas então, falando de volume labial, tem se buscado hoje lábios volumosos e lábios que expõem um pouquinho a borda dos incisivos, que dá uma característica de jovialidade, de sensualidade. Quando a gente vai ficando velho, esse incisivo ele para de expor, então a gente sempre quer devolver a pontinha desses incisivos aqui. E se a gente observar também na internet, tem muitos famosos que, para poder conferir um pouco mais de jovialidade, sensualidade, para evidenciar um pouco mais essa exposição de incisivos, tiram fotos com a boca um pouquinho entreaberta, né? Se você ver as modelos desfilando, Bruna né? Marquezine, por exemplo, é um exemplo. Uma vez eu entrei no Instagram da Bruna Marquezine, cara, só tinha foto assim, mostrando a bordinha dos incisivos. Os lábios sem estarem selados, né? As modelos desfilando, elas desfilam com a cara mais ou menos assim, mostrando... Eu vou fazer a cara de modelo aqui agora. Mostrando a borda dos incisivos centrais sem fazer muita expressão só. E assim, facial. em relação a volume labial também, a gente Vamos consegue mostrar um melhorar caso? esse volume labial ou com um preenchimento, como é o exemplo nessa foto, né? Ou com movimentação dentária, né? A gente pode conferir um pouco de volume labial ou com movimentação dentária. A gente, quando movimenta o dente, os incisivos para frente ou para trás,
a gente consegue dar volume nesse lábio. Esse aqui é um caso em que a gente alterou o volume labial apenas movimentando o dente. A gente não fez preenchimento labial, não fez nada nele. Ele usou esse nosso paciente, ele fez um tratamento, ele está fazendo um tratamento ortodôntico. Então nós movimentamos os dentes e percebam como o lábio dele deu projeção, né? Apareceu, né? O volume labial mudou apenas com movimentação dentária. Mas por que isso? Porque quem sustenta o dente são os... Quem sustenta o lábio são os dentes. São os dentes. Quando a pessoa perde todos os dentes, fica banguela. Como é que fica a boca? Fica assim, fica com a boca mais murcha. Então, quando a gente coloca dente, a gente enche o lábio. E isso dá volume no lábio. E tá aqui uma prova disso, que movimentação dentária preencheu o lábio aqui do Gabriel. Muito bom. Beleza? E aí, é isso. Então, nós mencionamos hoje os 10 mandamentos. E esse protocolo... ele tem aplicação prática, né? O André Wilson Machado, ele foi muito feliz em juntar todas essas características aí, condensar elas em um guia prático para ser usado na odontologia clínica dentro do consultório. E ele serve como um ponto de partida para alcançar tratamentos estéticos, com a máxima de estética. Visto que a estética do sorriso, ela tem grande impacto na nossa sociedade atual. Uma coisa muito importante para as pessoas. Isso aí. Beleza? Então tá, ficamos aqui com mais um dos nossos episódios. Vamos postar esse episódio aí inteiro em algum lugar e partidos também, os pedacinhos. E qualquer dúvida, comente aí embaixo em algum lugar que a gente responde. E estamos à disposição na nossa clínica para fazer a sua avaliação, caso você queira melhorar a estética do seu sorriso. Isso aí. Beleza? Até o próximo. Bate.